Em 1860, os Estados Unidos estavam a um passo da autodestruição. A questão da escravidão havia fraturado o país, e a ameaça de uma guerra civil sangrenta já era uma realidade palpável. Para navegar por esse campo minado, o recém-formado Partido Republicano precisava escolher um candidato à presidência. Os favoritos eram William Seward, Salmon Chase e o conservador Edward Bates. Eram homens com intelectos rigorosos e décadas de experiência no topo do poder de Washington. Mas, quando a poeira da Convenção Nacional baixou, o país entrou em choque ao ver quem realmente ganhou a nomeação. O escolhido foi Abraham Lincoln, um advogado do interior de Illinois com apenas um mandato no Congresso e menos de um ano de educação formal acumulada. A elite política olhava para ele como um caipira. A dúvida nos jornais era prática. Como um advogado de província, sem as conexões de seus pares, conseguiria governar a nação no momento mais crítico da sua existência? A sobrevivência política dita uma regra comum para momentos de crise. Se o seu poder é frágil, você deve cercar-se de aliados leais para blindar o próprio mandato. Lincoln seguiu pelo caminho oposto. Assim que assumiu a presidência, ele convidou Seward, Chase e Bates, os três rivais que acabara de derrotar, para ocupar os cargos mais importantes do seu gabinete. Eles aceitaram os cargos, mas mantiveram o desdém pelo novo chefe. Nas costas do presidente, esses ministros questionavam abertamente sua capacidade intelectual e sua força de vontade para comandar o exército. A nação enfrentava duas guerras simultâneas, o conflito da secessão no campo de batalha e uma panela de pressão de egos colossais dentro da própria Casa Branca. O conceito do time de rivais exigia que Lincoln operasse sobre uma lógica psicológica específica para gerenciar as personalidades ao seu redor. Ele operava com um pragmatismo férreo. Com a estrutura do país colapsando, Lincoln decidiu que não tinha o direito de privar o governo das mentes mais brilhantes disponíveis, independentemente da vaidade desses homens. O limite da convivência foi testado com Edwin Stanton, o secretário da guerra. Em um episódio registrado por contemporâneos, Stanton ignorou uma ordem direta de Lincoln e chamou o presidente de um tolo maldito. Quando a ofensa chegou aos ouvidos de Lincoln, ele reagiu com uma calma inesperada, dizendo: "Se Stanton disse que sou um tolo maldito, então devo ser um, pois ele quase sempre tem razão." Absorver ataques diretos e silenciar o próprio orgulho funcionava como uma tática de guerra. Ao tolerar o desrespeito inicial, ele garantia que as facções políticas do Norte continuassem focadas no esforço militar contra a Confederação. A turbulência política da administração explodiu em dezembro de 1862. Frustrados com as derrotas militares da União, senadores republicanos exigiram a demissão do secretário de Estado, William Seward. O que os senadores não sabiam é que a indignação deles estava sendo alimentada de dentro da Casa Branca. O secretário do Tesouro, Salmon Chase, enviava informações aos críticos de Seward para enfraquecer seu rival e aumentar o próprio poder. Quando Lincoln percebeu a emboscada, ele convocou uma reunião conjunta inesperada, colocando na mesma sala os senadores enfurecidos e todo o seu gabinete ministerial, incluindo Seward e Chase. Diante da comissão, Lincoln questionou o gabinete sobre a harmonia do governo. Chase foi encurralado. Impossibilitado de admitir sua traição na frente do presidente, foi forçado a declarar publicamente que os ministros estavam unidos. Desmascarado, Chase ofereceu sua renúncia no dia seguinte. Seward já havia feito o mesmo dias antes. Lincoln recebeu as duas cartas, recusou ambas e manteve os dois homens em seus cargos. Sem disparar nenhuma admissão, Lincoln desarmou a crise no Senado e neutralizou a ambição de Chase, usando a própria duplicidade do ministro contra ele. Foram essas manobras que consolidaram a liderança dele sobre os intelectuais mais agressivos do país. Com o passar dos anos, a resiliência de Lincoln e sua disposição em compartilhar o crédito pelas vitórias começaram a alterar a percepção de seus críticos mais ferozes. William Seward, que iniciou o mandato convencido de que governaria no lugar de Lincoln, escreveu para sua esposa anos depois: "A magnanimidade dele é quase sobre-humana. O presidente é o melhor de nós." O impacto dessa transformação ficou evidente na manhã de 15 de abril de 1865, ao lado do leito de morte do presidente assassinado. Edwin Stanton, o homem que um dia o chamou de primata, chorava incontrolavelmente. Ao ver Lincoln partir, ele proferiu a frase que selou o legado do líder: "Agora, ele pertence aos séculos." Lincoln preservou as fronteiras geográficas da União
e, simultaneamente, conquistou a loyaldade incondicional de homens que antes o viam com desprezo. A obra de Doris Kearns Goodwin demonstra que a liderança eficaz exige a orquestração do atrito intelectual, em vez da busca por conformidade ou bajulação. A compaixão e a capacidade de perdoar ataques pessoais revelaram-se como as ferramentas mais sofisticadas de sua governança. Investigar a estratégia por trás da mente dos grandes tomadores de decisão é o propósito fundamental desse canal. Se você quer entender as engrenagens da história e do poder, inscreva-se no Além da Capa. Curta o vídeo e ative as notificações para continuar acompanhando nossas análises.